Olá, pessoal! Continuando nosso estudo sobre cortes verticais, falando agora especificamente, de cortes verticais dentro do desenho arquitetônico, vamos destacar dois tipos de cortes. Já adianto que esses dois tipos são cortes totais, ou plenos, como a gente já falou na videoaula anterior, e eles vão receber, além de serem cortes totais, vão receber nomes específicos. Então, o primeiro tipo de corte total que a gente vai trabalhar no desenho arquitetônico é o corte transversal. Então, o corte transversal, o plano de corte ele vai ser direcionado no sentido da menor dimensão externa do nosso objeto, que no caso agora é a nossa edificação. Então, se é a menor dimensão, a gente vai trabalhar agora, nesse caso aqui, com a largura da edificação. O desenho vai ser, no caso aí, uma vista frontal. Então, o plano de corte ele se comporta como sendo um plano de corte frontal. Então, a gente tem a seguinte situação. Temos a edificação, que a gente já vem trabalhando nas nossas videoaulas, do projeto do professor Rafael Oliveira. Então, o que acontece? Se eu vou passar um plano de corte frontal secante, eu vou colocar ele aqui, no caso, como ele é transversal, na menor dimensão da edificação. Vou indicar o sentido de observação, o sentido que eu quero representar. Depois que eu passo esse plano de corte, é como se eu tivesse a minha edificação cortada, Então, ela foi separada e a partir daí eu começo a abrir, digamos assim, afastar as partes dessa edificação que ficou cortada. Então, eu retiro o que ficou para trás da indicação da setinha lá, a direção onde o observador vai visualizar, retiro o que ficou para trás, ou seja, o que não interessa, e vou deixar apenas a parte aí de fato que interessa para ser representada. Então, esse destaque vermelho é tudo que foi de fato aí, efetivamente cortado pelo plano de corte. Então, cortou as duas janelas, cortou a porta aqui desse quarto, onde a gente tem o corredor, temos a parte aqui da cozinha, cortou o telhado, mas eu consigo ver alguns detalhes já do telhado, como eu consigo ver a parte mais atrás da caixa d'água. Então, eu vou começar a visualizar, a olhar de frente para o que sobrou, a parte que realmente interessa, a indicação lá que tinha as setinhas para a direção que a gente iria visualizar. Então, quando eu começo a olhar, é como se eu tivesse essa representação. Porém, essa representação, se a gente fosse fazer desse jeito, é como se a gente estivesse representando aí em perspectiva, A gente tem a noção aí de distorção de 3 dimensões aí, que o nosso olhar deixa transparecer. Mas a gente não representa dessa forma. A gente vai considerar como sendo uma vista ortográfica. Como eu falei lá no início, vai ser uma vista frontal. Então, a gente vai ter essa seguinte formatação do nosso corte. Eu vou representar o que eu estou vendo, mas eu vou representar como se fosse uma vista ortográfica, Como se fosse uma visualização plana mesmo. Então, eu vou ter todos os elementos cortados, como também os elementos à vista, que ficaram visíveis, porém mais atrás um pouco, em um plano mais atrás, que no caso aí de acordo com a distância do observador. E novamente, assim como na planta baixa, a gente não representa as paredes pintadas, Então, a questão da espessura de paredes, como também a parte aqui do madeiramento, telhado, a gente representa branco. Então, coloca a espessura, o espaçamento aqui, mas sem pintar. Então, aqui seria a representação simplificada do corte transversal dessa edificação que a gente está estudando. E aqui seria a representação completa desse corte transversal, com todas as suas cotas, mostrando o que foi de fato cortado com linhas mais largas, linhas mais grossas,
O que está mais atrás, uma linha um pouco mais estreita, mais fininha, toda a representação de telhado, como também da caixa d'água, identificação da inclinação do telhado, né? O tipo de telha, tá? Então, a questão de alturas de peitoril, alturas de parede, como também a questão do nível e também aí, não menos importante, o título com a escala, né, desse corte que foi desenhado. Então, finalizamos aqui o estudo sobre o corte transversal de uma edificação e na próxima videoaula iremos falar aí do corte longitudinal.